Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, participe nos comentários, compartilhe, enfim, interaja conosco. Coloque aí nos comentários o que você gostaria que eu comentasse por aqui e também faça suas observações, expresse também a sua opinião. A sua opinião é muito importante. Pois é, eu vou falar aqui sobre dois assuntos no Palmeiras e outros dois no Vasco da Gama. E uma preocupação que eu tenho em relação a esses assuntos. Pois é, começando pelo Palmeiras. De quinta para sexta-feira, madrugada de sexta-feira, o jogador Lucas Lima do Palmeiras foi flagrado por torcedores da organizada em uma balada clandestina em São Paulo. Aí todos sabem o que aconteceu. Foi ameaçado pelos torcedores, pediu desculpas e o Palmeiras acabou suspendendo o jogador por tempo indeterminado. Domingo, Patrick de Paula, depois de ter participado do jogo do Palmeiras, em que teve até o problema do piercing, o brinco, em que ele entrou com um piercing, um brinco em campo, o juiz viu, mandou tirar e o negócio não saía, ele ficou 6 minutos fora do jogo, e o Palmeiras com um a menos, em tempo de tomar algum gol, prejudicar a situação do time no campeonato. Aí depois ele entra no jogo, ainda errou na jogada do gol da equipe do América Mineiro. E no final das contas, deu Palmeiras, venceu pelo placar de 2-1. Mas, pois é, ele até pediu desculpas depois para a torcida pelo que aconteceu. E jamais ninguém imaginaria, depois do episódio do Lucas Lima, depois de tudo que foi falado, gente, recentemente morreram 3 funcionários do Palmeiras de Covid. Aí o Lucas Lima, ele tem a falta de sensibilidade de ir para uma balada clandestina. Tudo foi falado nesses 2 dias. Aí o Patrick de Paula comete o mesmo erro do Lucas Lima. Me aparece numa balada clandestina de domingo para segunda-feira. E lá estavam também os torcedores do Palmeiras. E o negócio repercutiu e o Palmeiras toma a mesma atitude, já que é o mesmo caso, nada mais justo e coerente do que tomar a mesma decisão. O que passa pela cabeça do jogador de futebol, pela cabeça dessa pessoa, a partir do momento que toma essa atitude? É de uma falta de inteligência imensa, de uma falta de senso, de uma falta de comprometimento. Às vezes, você aí, que está me assistindo, pode até pensar, puxa vida, mas o cara não tem direito de ir para uma balada? Nessa questão do futebol, ela é um pouco mais complexa. O jogador recebe 100 mil, 150 mil, 200, cerca de R$1 milhão que ganha o Lucas Lima. E eles têm um contrato de imagem. E eles não podem se envolver nessas situações. Uma festa clandestina, já está escrito clandestina, que não é legal, que não pode ser feita. Então, eles não podem aparecer nesse tipo de situação, eles têm que cumprir algumas regras, eles têm que cumprir protocolos. E tem um aspecto também. Imagina quanto custa o Palmeiras. Qual é o tamanho da responsabilidade dos jogadores do Palmeiras dentro do investimento que o clube faz, do salário que os jogadores recebem? Uma atitude errada, como a do Patrick de Paula, pode fazer com que ele pegue a Covid na festa clandestina e depois, no vestiário, nos treinos, ele possa transmitir a Covid a mais jogadores, provoca um surto, esse surto provoca desfalques, esse desfalque provoca derrotas, essas derrotas podem ter qual tipo de consequência? Perda de investimento,
demissão de treinador. Olha só a confusão que ele pode causar. Então, o jogador precisa ter responsabilidade em relação a isso. E é um jogador novo que está ganhando dinheiro, ele vai ter muitas oportunidades de ir para uma balada na vida dele. Pós-pandemia, espera um pouquinho, espera o pessoal vacinar. Então, é isso que me intriga, essa falta de sensibilidade que o jogador de futebol tem. Alguns, né? É lógico que isso não é uma maioria, eu acredito que seja, inclusive, uma minoria. Agora, a atitude do Lucas Lima e do Patrick de Paula não justifica a ação dos torcedores da organizada do Palmeiras, de ameaçar, de intimidar. E pasmem os senhores, se eles estavam na balada, então é porque tinha torcedor do Palmeiras na balada. Então eles estão cometendo o mesmo erro dos jogadores. E outra, o que vimos foram torcedores intimidando os jogadores sem máscara. Então eles também não estão tomando cuidado, eles não estão dando o exemplo. E eles não têm essa autoridade de chegar e falar com os jogadores daquela maneira, de fazer ameaça, de xingar de vagabundo, de xingar de palavrões os jogadores naquela situação. E em situação nenhuma. E o que assusta é que, nos últimos dias, o que mais repercutiu neste caso foram jogadores na balada, e não a ameaça dos torcedores. Isso é que deveria repercutir mais. Isso é que deveria preocupar mais. Essa é uma ameaça tão real quanto a possibilidade de contaminação pela Covid. E o tanto que nós, agora eu vou me colocar aqui no aspecto geral, imprensa, clubes, outros torcedores, estamos nos acostumando e deixando com que esses fatos se tornem corriqueiros e normais. Estamos nos conformando com esse tipo de atitude por parte desses, entre aspas, torcedores. Estamos na iminência, atenção, de uma tragédia se esse tipo de comportamento não for repudiado, não for estancado. E aí eu venho com os dois assuntos agora em relação ao Vasco da Gama. Depois da derrota para a equipe do Avaí, carros de jogadores foram apedrejados. E se uma pedra quebra o vidro e atinge a cabeça, o olho, e fere gravemente um jogador? E se ele estiver com um familiar, e esse familiar for ferido? Imaginem a situação. Para piorar, no jogo seguinte do Vasco da Gama, em que a equipe enfrentou o CRB e ganhou o jogo, aconteceu uma nova ameaça. Um drone sobrevoando o campo coloca a frase: o Vasco vale mais que suas vidas, joguem por elas. Era a ameaça desses, entre aspas, torcedores. Olha só a que ponto chegamos. E essa reação, ela tem que começar dos clubes e dos próprios jogadores. Eles não podem aceitar isso. Os clubes, eles têm que procurar a polícia e investigar as pessoas que estão fazendo essas ameaças e essas intimidações. Comprovando que são torcidas organizadas, essas torcidas, essas organizações merecem punição. E merecem o desprezo por parte dos dirigentes. Porque a gente sabe que, muitas vezes, os dirigentes colocam dinheiro na mão desses torcedores. E essas organizações, essas organizadas, vivem por causa dos clubes.
vendem produtos com a marca dos clubes e não pagam nada de royalties. Ganham ingressos, ganham passagens, têm ainda os seus associados, tudo por causa do clube. Então, elas deveriam ser associações solidárias e deveriam entender a situação do que é o futebol, do que é um funcionário, do que é um colaborador, do que é o esporte. De que esse tipo de situação, de comportamento, não é permitido. Então, nós precisamos dos clubes, jogadores, imprensa, torcedores que não são envolvidos com organizadas. Nós precisamos nos indignar com esse tipo de comportamento, porque senão, qualquer hora dessas vai acontecer uma tragédia.